Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 17 de julho de 2022. Sejam todos bem-vindos! E porque hoje é sexta-feira, vai aqui a minha dica de filme para o final de semana, para o fim de... É esse que vocês estão vendo aqui, eu acho. Red Dawn. No Brasil foi lançado como Amanhecer Violento, com Patrick Swayze e Charlie Sheen, se não me engano. O filme é de 1984. Parece que é, né, produção? Parece que é de 84. Há um remake de 2012, ao que tudo indica, mas eu estou aconselhando o filme original, de 1984, salvo engano. É isso, não é, produção? A produção saiu. Pois é, o filme, sem dar muito spoiler, trata de um tema muito atual, pelo menos em perspectiva atualmente, a invasão da antiga União Soviética aos Estados Unidos. É isso que eu vou dizer apenas. Espero que gostem e que faça pensar, claro, nessa possibilidade, já que dizem por aí, Maduro está patrocinando um exercício de guerra com Rússia, China, Irã, etc., aqui entre a América do Sul e a América Central, por aqui, prevendo o que exatamente, não é mesmo? Pois é, e porque hoje é sexta-feira, também preciso mandar um ou dois abracitos ao DJ Gil Evans. Quero mandar o meu abraço ao DJ Gil Evans. Olá, professor, quando puder me manda um abraço. Então está aí, DJ Gil Evans. Um grande abraço. Ele diz o seguinte, presta atenção. Tem uma sugestão para o canal. Quando fizer referência a algum livro, coloque o link para a compra da respectiva obra. O Amazon, por exemplo, possui sistema associado Amazon, que oferece uma comissão de venda de produtos. É um sistema fácil de usar e dá um bom retorno. Maravilha! Aliás, coincidentemente, hoje eu vou falar de livros. Então, isso aí. Muito obrigado pela dica, DJ Gil Evans. Sol e Arte também parece pedir um abraço. Professor, conheci há pouco o seu canal, desde então não deixo de assisti-lo. Muito obrigado. Sempre deixo um joinha. Muito obrigado ao quadrado, Sol e Arte. Manda um abraço para mim, Solange de Santo Antônio do Aventureiro, Minas Gerais. Abraços. Então é isso aí. Um super abraço ao canal Sol e Arte da Solange, que é de Santo Antônio do Aventureiro. Que nome bonito! Santo Antônio do Aventureiro, Minas Gerais. Abraço a todos os mineiros e um beijo no coração do José Maria Trindade, que é lá de Minas também, Tumém. Pois é. Quero dar também um recado, um agradecimento, fazendo um agradecimento aqui aos meus queridos amigos japoneses, amigos que moram no meu coração, porque eu amo o Japão e toda a sua cultura. Nunca escondi isso de ninguém. Dia desses, numa live, eu pedi a uma amiga que mora no Japão, perdão, que me mandasse por e-mail alguns links de diários japoneses, porque eu estou investigando a morte de Abe. Para minha surpresa, eu vi aqui na minha caixa de e-mail dezenas de links de pessoas que provavelmente moram no Japão, ou então são brasileiros que acessam esses sites no Japão, mandando-me os respectivos links. São dezenas, eu ainda nem consegui responder a metade. Então, muito obrigado aos meus amigos japoneses, à colônia japonesa e a todos os amigos brazucas que vivem no Japão. Deus os abençoe. Muito bem, nós falávamos de livro, não é mesmo? Ouvimos já muito, temos ouvido falar muito no Great Reset, não é mesmo? Eu tenho falado recentemente aqui também no Reset the Table, né? A reinicialização da alimentação e a reinicialização do mundo a partir de uma nova economia. Aquela, segundo Klaus Schwab, que você não terá nada, mas será feliz. Só que tem um outro reset que está ali imbricado
e que ninguém fala ou ninguém ainda se deu conta, que é o reset da educação. É um pouco complicado esse tema porque temos que retroceder um pouco. John Locke, o filósofo inglês do século XVII, dizia que todo o nosso conhecimento advém da experiência. Ele disse isso num livro intitulado Ensaio acerca do Entendimento Humano, de 1690, se não me engano. Ele dizia que o ser humano, quando nasce, é como uma folha em branco. Nasce sem conhecimento nenhum. E essa folha, claro, vai sendo preenchida a partir das nossas experiências. Então, todo o nosso conhecimento advém da experiência, é empírico. Bem, eu não quero aqui discutir a filosofia de John Locke, se essa teoria está certa ou se está errada e onde estão os furos. Mas o fato é que para John Locke não há nenhum conhecimento transcendental que já está lá no fetozinho, na barriga da mamãe, não é mesmo? Bem, eu não vou discutir isso agora, quem sabe em algum tempo no futuro. Mas há sim, de fato, um conhecimento empírico que vamos adquirindo com o tempo. Isso é óbvio. Pelo menos parte do nosso conhecimento é empírico. Talvez não o conhecimento essencial, o conhecimento de Deus, mas para a nossa vida, para o desenrolar e o transcorrer da nossa vida, é importante que tenhamos, sim, bons ensinamentos na infância, que, apesar de não concordar ser a criança uma folha em branco, é claro que ela deve ser muito bem preenchida com boas obras, com bons exemplos, com boas explicações, etc. e tal. É por isso que começamos a estudar muito cedo, não é mesmo? Pois é. Só que detalhe, se somos uma folha em branco, podemos também escrever essa folha de maneira ruim, torpe, acidentada, que nos tornará a vida ruim, por extensão, claro. E aí lembro-me, por exemplo, de algo muito importante para a educação, mas também, por outro lado, algo que pode ser danoso: o livro. Lula disse recentemente que os seus militantes, os seus seguidores, a sua militância, deve acompanhá-lo portando livros para dar na cara daquele outro candidato que aconselha usarem armas. Pois é. Então, a militância de Lula passará a ir aos seus comícios gigantescos com livros debaixo do braço. Não há nada mais prazeroso do que uma boa leitura, mas, por outro lado, não há nada mais desastroso do que uma péssima leitura. Imagine, por exemplo, dar para uma criancinha que ainda está preenchendo a sua folhinha em branco, um livro da Bruna Surfistinha, por exemplo, como um elemento pedagógico essencial da sua infância, não é mesmo? É ruim, desculpe, Bruna Surfistinha, mas é um tema não adequado, não é bom para uma criança, correto? Então é isso, os livros podem ser muito bons, como podem ser muito ruins. Há livros péssimos por aí. E aí, então, claro, é melhor nem ler, né? Acontece que o que Lula não disse foi exatamente isso. Ele não deu uma bibliografia a seguir. Ele só mandou que o povo saísse com um livro debaixo do braço. Mas qual a qualidade do livro? Sobre o que eles falam? Para que eles servem? Em que direção eles instruem os caboclos, não é mesmo? Pode ser para o mal. Bem, não precisamos elaborar muito essa questão. O fato é que uma forma de transformar o mundo é a lavagem cerebral a partir de maus livros. Não foi por outra razão que Nossa Senhora, quando apareceu a 2 pastorinhos em La Salette, disse que as publicações, os livros ruins, malignos, se tornariam gigantescas no futuro ou dali para frente. Foi, de fato, o que aconteceu. Basta ler 10 minutos, por exemplo, de um filósofo ruim, como, por exemplo, Foucault, para dar razão a Nossa Senhora, claro. Aquilo é lixo ideológico puro de cabo a rabo.
Só que pensando nisso, algumas autoridades incelensas obscuras do pântano podem estar reprogramando toda a educação infantil. Só que para isso, claro, é preciso criar o reset da educação. De que forma? Fazendo com que as crianças, pelo menos até os 10, 12, 13 anos, não saibam nada, não aprendam nada. E depois algumas autoridades se apresentem para educá-las, já que chegaram aos 10, 12 aninhos sem nada na cabeça. Parece filme de ficção, não é mesmo? Só que não é. Vejam o que disse, por exemplo, o The State of Global Learning Poverty, o documento de junho desse ano. Aliás, eu até vou mostrar aqui o documento para os amigos. Está aqui, The State of Global Learning Poverty, de 2022, a update. O documento, esse último, é de 23 de junho de 2022. Pois bem, o que diz esse documento? As crianças, diz o documento, sofreram as piores consequências a longo prazo por causa dos bloqueios, do fica em casa que a economia, que a economia nós vê depois. Só que esse fica em casa afetava também, claro, a folha em branco das crianças. Descobriu o documento que alarmantes 70% das crianças de 10 anos da classe média e baixa em todo o mundo não sabem ler. Querem que eu repita? 70% das crianças de 10 anos da classe média e baixa em todo o mundo não sabem ler. Diz, por exemplo, Martin Armstrong sobre essa matéria que não há maior liberdade que o conhecimento e a compreensão da leitura, portanto, é essencial para a nossa existência moderna. Claro. Somente, diz ele, os segmentos mais ricos da população, aqueles com conectividade de banda larga, segundo o documento, tiveram acesso a dispositivos para uso de cada membro da família, local para estudar, disponibilidade de livros e materiais didáticos, ambiente doméstico propício, entre outras coisas, e puderam, portanto, manter um nível razoável de engajamento educacional. Mas isso não chegou a 30% das crianças, diz o estudo. Estamos agora, segundo o mesmo estudo, no meio de uma crise educacional global em que as crianças ficaram, aquelas 70%, ficaram atrás, irremediavelmente atrás da outra, aquela pequena minoria que teve acesso a todas as condições, por exemplo, de boa leitura. Então, se conhecimento é poder, pensem no que está em jogo nesse momento. A cada ano que passa, essas políticas de despovoamento, empobrecimento e emburrecimento tornam maior o número de escravos e sempre menor, claro, o número da elite governante. Esta aqui já está planejada para daqui 20 ou 30 anos. Será uma pequena elite ainda menor do que a de hoje a comandar um plantel infinitamente maior do que o de hoje. Um plantel que não sabe ler, não sabe escrever, não sabe pensar, não sabe criticar, não sabe antever certas possibilidades, porque não tem o devido manejo entre causa e consequência, ou entre efeito e causa, por exemplo, relações causais, como diz a lógica. Bem, mas interessante da matéria, diz Armstrong, a América Latina, o Caribe e o Sul da Ásia viram os declínios mais notáveis no aprendizado, pois as escolas fecharam completamente e muitas não tiveram acesso à educação online. Muitas das organizações que pressionaram pelos bloqueios e fechamentos de escola, como a Fundação Bill Clinton ou Bill e Melinda Gates, hoje apresentam-se como mecenas, poderei dizer, como filântropos, poderei dizer, que querem ajudar a reeducar essas crianças. Entenderam?
Esse é o reset da educação. Vamos criar um grande bloqueio para quebrar a economia, empobrecer as famílias e deixar as crianças sem aprendizado. Depois nós se apresenta como os educadores dessas mesmas folhas em branco. Quer dizer, dessas criancinhas, não é mesmo? Talvez por isso Lula tenha, em primeiro lugar, pedido a sua lulosfera, que ande com livros debaixo do braço. Depois, o passo 2, certamente, é dar a bibliografia, os livros que Lula indica. Aí, nesse caso, é muito fácil. O Lula certamente não lê um livro na vida, mas ele pode ligar lá para o Bill Gates. Alô, seu Gates, passa aí a lista dos livros que você quer que nós lê. Parece piada, não é mesmo? Parece, mas não é. Desculpe, parece, mas não é. Bem, aqui uma notinha interessante. O Sputnik News diz que o euro caiu para seu nível mais baixo em 2 décadas, em 5 de julho, caindo perto de 1,5% para atingir 1,0265 em relação ao dólar, à medida em que os temores de uma recessão nos 19 países da zona do euro aumentaram. A inflação na zona do euro registrou um novo recorde em junho de 8,6% ano a ano, prejudicada pela disparada dos preços do gás nos últimos meses. E tem gente que diz que, né, a Europa está de boa, isso tudo é teoria da conspiração, dá nada não. Aqui, outra notinha digna de comentário. Ontem, Mario Draghi, primeiro-ministro da Itália, apresentou para Sergio Mattarella, o presidente, a sua cartinha de renúncia. Só que hoje parece a coisa já mudou de figura. Por quê? Porque o presidente, Sergio Mattarella, disse que não aceita a renúncia de Mario Draghi. Ele que vai lá se entender com os parlamentares. Bem, Mario Draghi, melhor dizendo, o primeiro-ministro, pediu a renúncia em carta porque se sentiu traído pelo Movimento 5 Estrelas, que dá sustentação ao seu gabinete no parlamento. Ele quer uma bagatela, ele queria, na verdade, 24 bilhões de euros para ajudar as pessoas desempregadas, enfim, para injetar na economia por conta do desemprego, da inflação, tudo isso que está acontecendo na Europa, desabastecimento, etc. e tal. Só que o Movimento 5 Estrelas achou que é pouco e não quis aprovar esse pedido, não quis votar a favor desse pedido de Mario Draghi. Então ele, sem apoio, sem base, disse: meu governo acabou, meu gabinete já era. Foi lá, deu a cartinha para Sergio Mattarella, que disse: não, volta lá, nós não podemos largar o osso, volta lá e combina com o pessoal tudo lá, um novo esquema, vamos ir levando com a barriga. Não quero saber da sua demissão. Não tem outro para pôr no lugar, não tem um globalista. Quem sabe não haja nenhum globalista capaz de queimar o pelo nesse momento. Então tá aí, um imbróglio na Itália. Bem, eu estou dando essa notícia pelo seguinte, caos que porque querem implantar essa maravilha do parlamentarismo aqui no Brasil. Principalmente agora que tem um presidente que a oligarquia não gosta, não é mesmo? Então, vamos de parlamento. Vejam que interessante o parlamento. Em Israel, está programada agora para novembro novas eleições para primeiro-ministro. Detalhe, será a 5ª eleição em 4 anos. Pouco mais de 4 anos, não chega a 5. É quase uma eleição por ano. Vocês já imaginaram 5 eleições para primeiro-ministro no Brasil em 5 anos? Uma eleição para primeiro-ministro por ano. Se uma a cada 4 anos já rende o que rende, vocês imaginaram? É o Brasil ser destruído mesmo, né? Porque aí, bem...
Aí o país estaria em guerra política permanente, não é mesmo? Intranquilidade jurídica, etc. e tal, muito mais do que agora. Pois é. É isso que eles estão plantando, para quem sabe colher as maravilhas do parlamentarismo daqui a pouco, não é mesmo? Por falar em colheita, em plantação, colheita, meu querido amigo César Tecchio, lá de Concórdia, coincidentemente meu advogado, fez um comentário a respeito desse negócio de que quem planta colhe. Durante a pandemia, a União Federal, o governo Bolsonaro, mandou muito dinheiro para os estados. Os governadores repassaram muito, injetaram muito dinheiro, milhões, nos municípios. E muitos deles pretendem a reeleição. E estão tendo muito apoio, mas muito apoio mesmo. De quem? Estão tendo apoio dos prefeitos, dos vereadores. Mas o povo, que não é idiota, o povo que sabe de tudo, as redes sociais estão aí para isso, sabe muito bem quem traiu o presidente Bolsonaro. Traição política, rasteira. Nós sabemos. Então, esses governadores podem ter apoio sim dos prefeitos, dos vereadores, mas do povo, não. No que diz respeito a nós, povo, não vai ter apoio nenhum. E sabe por quê? É muito simples. Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. É isso aí. Então, por enquanto, é isso. Não esqueçam da dica do fim de semana, Red Dawn, com Patrick Swayze e Martin Sheen, não é? É por aí. Ou então, nome em português mais fácil de achar, Amanhecer Violento. Amanhã eu volto com uma live, se Deus quiser. Até lá.